Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do podcast Unifip e nós estamos também no final do ano, uma época em que a gente para muito para pensar, refletir, né? É a hora que a gente escuta aquela famosa musiquinha da Simone, né? Então é Natal e o que você fez, e aí a gente para pensar no que é que a gente programou para realizar durante o ano e não conseguiu. E aí vem a chamada síndrome de fim de ano. E é exatamente sobre esse assunto que a gente conversa hoje. E aí eu recebo aqui no podcast o professor Matheus Osório, que é psicólogo e professor de psicologia. Tudo bom, Matheus? Tudo bem, Ivan. Então vamos lá. Começa logo explicando para quem está nos ouvindo, para quem está nos acompanhando, o que é a síndrome de fim de ano. Vamos lá. Essa síndrome ela é bem característica quando a gente pensa, por exemplo, sujeitos que estabelecem metas, estabelecem algumas diretrizes, né, para o ano. E quando chega esse finalzinho do ano, né, ali em dezembro, Natal, Ano Novo, se perguntam o que foi que eu fiz do ano, aí realmente atingi essas metas, essas diretrizes, e fica, né, essa incógnita, o que fazer quando não são atingidas? O que fazer quando não são atingidas? A gente vê na internet, Sim, vídeos, textos, memes, enfim, que falam, né? Tô indo para 2025 com as mesmas metas de 2024, 2023, 2022, porque as pessoas realmente não vão concretizando. E aí realmente vem esse sentimento. Como é que a gente pode meio que identificar, assim, eu agora tô passando por esse momento, por essas avaliações dessas frustrações? pronto. Vamos pensar, por exemplo, no estilo dessas metas. Essa meta é curto, médio, longo prazo. Essas metas são realmente possíveis de serem feitas em 1, 2, 5 anos. Então, é preciso pensar também no tempo e na reflexão dessas metas. Por exemplo, essa meta é realmente uma meta? Essa meta é uma meta de uma outra pessoa ou uma meta minha? Então, é muito importante pensar sobre isso, Mivan, porque isso gera uma certa angústia no sujeito. Pressão familiar, pressão de redes sociais, por exemplo, também contribuem para isso. Com certeza, porque se formos pensar nas redes sociais, isso é uma coisa muito da comparação, né? Então, o sujeito tá lá na praia, tá lá na academia, tá lá no seu emprego novo, e às vezes a gente não sabe o que tem por trás daquela história. Então, cada um tem sua história, tem sua meta de ano, tem sua trajetória. Então, é preciso pensar e refletir sobre que cada um tem seu caminho, tem sua história, e pensar que cada trajetória do sujeito, né, ela é trilhada não só pelas metas, mas também pelas situações que ocorrem ao redor. Por exemplo, eu posso estabelecer uma meta e várias situações podem fazer com que essa meta não seja alcançada. Então, eu pensei em entrar... uma meta muito presente é a da academia, né? Academia, assim, é clássica. Vou entrar na academia. Beleza, entra. Mas essa academia é o quê? É uma busca de saúde? Essa academia é a busca de um corpo perfeito, né, entre aspas? Então, é preciso pensar justamente sobre isso, porque quando eu penso, é um corpo perfeito, é uma saúde. Corpo perfeito, primeiramente, não existe, né? Esse corpo perfeito, essa perfeição de um corpo. Um corpo é real, um corpo tem suas características. Existe a questão da saúde. Então, um exemplo da academia, né? Então, a gente pensa nessas metas. Só que tem o trabalho, tem filhos, tem casamento, tem várias situações que, por vezes, impede esse sujeito de realizar, né, esse desejo dele de estabelecer essa meta. Lembrando, não é só se inscrever na academia, né? Justamente. Aquela história, eu me inscrevi na academia e ainda não perdi 1 quilo. Tem que ir lá também e praticar os exercícios. As pessoas, elas ficam mais deprimidas. Tem gente que diz, eu não gosto de final de ano porque eu acho uma época triste e tal. Tem um levantamento da Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse que diz que 80% das pessoas economicamente ativas, elas apresentam níveis maiores de estresse, ansiedade e depressão nesse período de final de ano. É isso mesmo? É bem comum mesmo. Com o final do ano, as pessoas se terem mais tristes, mais apáticas, mais angustiadas, porque quando a gente pensa, o final do ano, ele representa uma concretização do ano. Então, vamos concretizar
os desejos, as metas, as escolhas, e por vezes isso não acontece, por diversas situações. Então, vem a questão das metas, final de ano, aquele encontro com as famílias. Então, as famílias dizem, você já passou no concurso, né? Você tá achando não sei pra quê. Vai casar, não? Vai casar, não? E você vai quando? Tem um filhinho, não sei o quê. Então, essas falas muito de cobrança, né, social, de determinados comportamentos e estilos de vida, isso afeta alguns sujeitos. E também tem pessoas que, quando a gente pensa no final do ano, as famílias não têm, digamos assim, uma estrutura familiar saudável. Então, por vezes, uma questão é passar o final de ano com o pai, com uma mãe, com o irmão, com uma irmã, numa estrutura saudável, numa família onde os laços estão ali respeitados, compreendidos, e numa outra família onde existe a cobrança, onde não existe um reconhecimento. Meu filho, esse ano você não conseguiu atingir isso, mas ano que vem você tenta. Ou, esse ano você não conseguiu? Tudo bem. Tem o ano que vem, tem 2 anos. Então, existe também essa diferenciação do final do ano em relação às cobranças. Que cada seio familiar, ou seja, cada estilo de família, vai exercer sobre esse sujeito. Você falou agora há pouco sobre não, digamos que, medir a sua vida pela vida do outro, que é uma coisa que acontece nas redes sociais. A gente vê que foi uma coisa que até a gente conversou eu conversei aqui com a professora Roberta Trindade num podcast que a gente falou sobre organização financeira, né, nesse período de fim de ano e início de ano. E ela até colocou isso. Muita gente tenta se medir pela régua do outro. Fulano tá viajando, por que eu não posso viajar, né? Fulano comprou um carro, por que eu não posso comprar? Isso é bastante prejudicial também, né? Muito, Mivan, muito. Porque quando a gente pensa em... Desculpa. Sim. Dá talvez na pessoa uma sensação de impotência, incapacidade, será que é isso? Sim, com certeza. Porque quando a gente pensa, comparar a minha vida com a régua do outro, com o estilo da vida do outro, é tirar o meu eu, é tirar o meu subjetivo. Então, quando a gente pensa que cada um tem sua história, tem suas condições financeiras, então vão ter metas que as condições financeiras vão ter que ser um pouco mais altas. Então, a gente pensa, vou querer atingir essa meta de viajar para o exterior, se eu não tenho uma renda, digamos assim, favorável para isso, vou ter que fazer um planejamento muito bem feito para realizar isso. Então, quando a gente pensa nesse sentimento de impotência frente a essas situações, é quando esse sujeito vai, se compara e não atinge isso. Não atinge, e realmente quando não atinge, vai gerar, como a gente já falou no começo do podcast, esse sentimento de angústia, que é um sentimento assim que avassala o sujeito, é um sentimento avassalador, é um sentimento que geram outros sentimentos que podem ocasionar, por exemplo, não uma depressão, que é algo mais grave, já instalado, mas uma situação onde vai gerar uma angústia, onde ele vai ficar mais apático. São aquelas pessoas que geralmente não frequentam, né? Final de ano não quer saber de Natal e Ano Novo, porque são situações bem estressantes, porque vai ter que lidar com esses sujeitos, falar que suas metas não foram estabelecidas, não foram atingidas. Então, realmente, é algo muito, muito complexo, muito multifatorial. Tem alguma... Eu vou usar a palavra estratégia, mas talvez não seja nem essa. Né? Tem alguma estratégia para a gente, para as pessoas tentarem fugir dessa pressão, tirando não ir à festa do Natal? Sim. Mas alguma coisa que as pessoas possam fazer para tentar, pelo menos, de certa forma, amenizar esses pensamentos, esses sentimentos? Sim. Uma das possibilidades, Ivan, é pensar que o tempo... pensando num tempo mais subjetivo, num tempo mais, assim, de uma coisa mais simbólica, ele passa muito rápido, a questão do tempo. Então, se pensarmos no tempo, é preciso refletir sobre como gerenciar esse tempo. Esse tempo de realmente saber que metas e escolhas são essas. E também um segundo ponto interessante, para além do tempo, é se cercar, se possível, de relacionamentos, né, de pessoas ali onde vão te apoiar, onde vão te respeitar, onde você... minha meta esse ano era fazer isso, mas não atingi. Então, não vai ter aquele julgamento. Vai ter uma escuta, vai ter uma compreensão do porquê. Então, é preciso pensar justamente sobre a questão do tempo,
pensar que, ó, uma coisa interessante do tempo, Mivan, é que o tempo ele não volta. A gente só sempre vai, o tempo vai indo, vai fluindo. Então, se pensar sobre isso, então, eita, já tô há 5 anos pensando nessa meta e eu não atinjo. Então, vamos parar para pensar, né? Eu quero realmente atingir essa meta. Essa meta é muito O que é importante. que eu tô fazendo Pois para é. conseguir, né? Justamente. Então, para além de só estabelecer meta, também deixar a vida fluir. Às vezes a vida surpreende muito, meu irmão, em relação a algumas situações. Às vezes você pensa, eita, esse ano não consegui. Você vai deixando fluir, de repente, opa, hoje eu estou melhor, hoje eu consigo realmente me comprometer com aquilo. Então, é importante pensar na questão do gerenciamento do tempo e também na questão de se cercar de relacionamentos saudáveis. Tem uma situação também que, já que você falou em escuta e tal, eu sei que nesse período tem muita gente que faz acompanhamento com psicólogo, que faz Sim. terapia, enfim. Mas que nesse final de ano também tem um pessoal que diz, esse final de ano não vou fazer não e tal. É importante não deixar de frequentar a terapia, mesmo nesse período de férias, digamos Sim. assim. Sim, com certeza, porque as pessoas acham que final de ano, esse final de ano vai estar muito corrido, vou pedir para o psicólogo cancelar a sessão, não sei o quê, mas não, é importante realmente, principalmente para as pessoas que têm essa dificuldade de lidar com esse final de ano, é importante manter. Só se o psicólogo tiver de recesso ou algo do tipo, mas é importante manter porque você vai lidar com situações onde vai te causar um sofrimento. E com a terapia, com a psicoterapia, você vai conseguir lidar com isso com algumas estratégias de forma satisfatória. Então, é muito importante manter esse continuamento das sessões. Olha aí, não cancelem as Pois terapias é. no final do ano. Importante. Agora, você já falou em metas atingíveis, metas alcançáveis, né? Como é que a gente pode, tipo, agora, quando terminar de ouvir o podcast, a Sim. pessoa vai chegar e vai dizer, vamos aqui, vou fazer minhas metas. Como é que a gente pode pensar nesse futuro, vendo aí, como você disse, realmente o tempo está passando muito rápido, mas olhar para 2025 e dizer, isso aqui eu acho que eu consigo, eu já estou até um pouco encaminhado nesse meu objetivo e começar a traçar essas metas que, como você já falou, existe a curto, médio e longo prazo. Mivan, a primeira coisa que eu queria falar aqui para os ouvintes é estabelecer metas para si e não para o outro. Porque se estabelecer metas para si já é difícil, imagina onde são metas onde que é do outro. Que o outro tem, que o outro falou, que o outro te obrigou a fazer. Então, a primeira coisa é estabelecer metas para si. E metas tranquilas, metas onde você possa refletir sobre todo o processo. A gente fala meta, mas também é preciso pensar que esse termo meta é mais questões de diretrizes para a vida, caminhamentos. Então, esse ano eu vou estudar para o concurso, esse ano eu vou entrar na academia, esse ano eu vou fazer um check-up de saúde, esse ano eu vou cuidar melhor da minha aparência, esse ano eu vou fazer alguma coisa, vou fazer uma viagem com a minha família, meu companheiro ou companheira. Então, a primeira coisa é estabelecer metas para si. O segundo, justamente como eu falei a você, é estabelecer essas metas já pensando em relação ao tempo. Porque uma coisa é eu ir na academia e fazer uma matrícula. Uma coisa é o concurso. O concurso eu tenho que me preparar, estudar, tem todo o processo até o dia da prova. Nem sempre assim, só se for, digamos assim, uma pessoa muito capacitada que passa de primeira. Então, você não passa na primeira, aí vem a segunda prova, a terceira. Pensar também que essas metas, às vezes, você tenta, mas a situação não é possível atingi-la. Então, também pensar nessa meta para depois. Um terceiro ponto também que eu queria falar é que se você está, por exemplo, estabelecendo no final do ano a gente tem um caderninho, né? Metas para 2025. Puxa lá. E aí vai lá, vai listando. Mas uma coisa também, só para essa questão do terceiro ponto, é pensar que, para além do caderno, para além da assinatura lá, né? Você vai riscando, fazendo check-up, também deixar a vida fluir. Então, deixar essa vida não só no quadradinho, numa caixinha, de que
minha vida tem que ser totalmente em metas, tenho que atingir isso. Não, às vezes é importante, por vezes, às vezes não fazer nada, minha irmã, é fazer muito. Eu falo muito isso para os alunos e pacientes. Fazer nada é fazer muito. Então, às vezes, é preciso desligar a mente um pouco dessa cobrança social, desligar a mente das redes sociais, desse bombardeio de informações, de estilos de vida. Então, é importante também desligar um pouco a mente no sentido de fazer coisas, tomar um sorvete, olhar o céu, ir a uma praça, escutar uma música, ir a um show. Então, é importante também ter esse momento para si, não de um vazio da mente de não pensar em nada, mas de um vazio da mente dessas informações, desse bombardeio. Eu acho que é interessante as pessoas entenderem também que estabelecer essas metas, esses objetivos, é uma forma de apontar, ó, é ali que eu quero chegar. Porque também se não tiver meta ou objetivo de nada, Sim. é aquela história. Se você não tem onde chegar, então qualquer lugar, né, vai servir. Verdade. E aí, entender também que dentro dessas metas ou dessas situações que a gente coloca, existem fatores externos, como você falou, que impossibilitam acontecer, e que aí a gente precisa também entender isso para saber que ó, eu não posso me frustrar com isso porque eu tentei. O que não me permitiu realizar foi um fator externo, foi uma coisa que estava fora do meu controle, do meu alcance. As pessoas, elas às vezes costumam ser muito, muito ambiciosas nessas metas. E é exatamente esses objetivos mais ambiciosos que às vezes terminam em frustração. Sim. Não é isso? Pronto, um exemplo. Esse ano eu vou querer um novo emprego para ganhar o dobro. Esse ano eu vou querer ganhar tantos por cento de massa magra, quero ficar bem forte. Esse ano eu quero realizar várias viagens. Então, realmente, quando a gente pensa sobre isso, vão existir esses fatores externos. Por exemplo, pensar no salário. Nem sempre, quando você muda de um emprego para outro, esse salário vai ser correspondente. Às vezes você começa com um salário ali e depois você vai aumentando. Então, tem que pensar um pouco também sobre isso. Segundo, massa magra. Vai depender muito da genética, do esforço, da dieta. Então, pensar também, por exemplo, eu gosto de falar do corpo, porque o corpo, atualmente, Mivan, é um assunto muito debatido. Sim. Muito debatido. Então, por exemplo, quando a gente pensa no corpo, então as pessoas se comparam muito com aqueles corpos da internet, aquele padrão de beleza, tanto masculino como feminino, tem que ter corpo assim, assado. Então, o corpo ele é muito presente nessas metas. Aí o sujeito vai, chega no final do ano, ele não está com aquele corpo e uma meta bem ambiciosa, assim, vou perder 10 quilos em um mês pro final do ano. Eita, aí vem aquelas dietas loucas aí. E aquela também, também existe, Mivon, uma questão muito preocupante na internet, que é a naturalização do uso de algumas substâncias para emagrecer, o famoso Ozempic, né? Então, repensando nessas substâncias de forma descontrolada, de forma não recomendada por médicos especialistas, então os sujeitos chegam nessa meta tão ambiciosa de um corpo perfeito que acabam adoecendo, não só a sua mente, mas também o seu corpo, o seu físico. Então, pensando em relação a essas metas ambiciosas, elas são as que vão causar mais angústia, porque as metas ambiciosas, geralmente, elas não são atingidas, infelizmente. Então, é preciso também sentar, refletir e saber lidar com o gerenciamento dessas metas. Eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente tem alguma meta, talvez, esse ano, que não conseguiu. Com certeza. Que não conseguiu atingir. Eu tinha colocado como meta para esse ano começar a correr. Sim. Eu até comecei, mas não continuei. Então, já estou levando para 2025 essa meta de correr mais e melhorar, enfim. Porque eu acho que é interessante. Mas quando a gente vai pensar nesse planejamento, por exemplo, para 2025, você acha que o mais interessante é focar no resultado? Isso aqui é o meu objetivo. Ou em processos mais flexíveis, que eu possa me permitir deixar a vida também conduzir um pouco? O produto final da meta, ele é justamente um processo. Como tudo na vida. Então, é importante focar muito no processo.
Então, esse processo dessa meta, como você está realizando, refletir sobre esse processo, porque o produto final, é ele que vai dizer se aquilo foi atingido ou não. Se foi realmente atingido uma parte, um total daquela meta. Então, é importante focar, Mivan, muito no processo. Porque é no processo que a gente vai vendo os obstáculos dessa meta, as barreiras dessa meta. Então, quando a gente pensa no processo, seja ele numa meta, em qualquer processo da vida, o sujeito ele tem que ver as situações que vão ocorrendo. Ele tem que ver tudo aquilo que está ocasionando, que está sendo favorável ou não, para no final saber realmente, opa, isso aqui eu vou ter que dar alguns passos para trás e pensar em outros caminhos, ou não. Ah, consegui isso aqui. Então eu posso pensar em fazer alguma coisa a mais, ou deixar como está, realmente, não, isso aqui está ok. Eu estou gostando disso aqui que eu escolhi, fiz a meta e atingi. Então, o processo é muito importante, porque o resultado da meta, o atingir, digamos assim, é resultado do processo. E dentro disso, como você já colocou, desse cumprimento de objetivos, não ter só a dureza, digamos assim, a rigidez de eu preciso chegar aqui. Sim. Precisa de momentos também pessoais de reflexão, de não pensar em nada, como você disse, né? De deixar a mente mais tranquila, porque eu acho que é isso. A gente hoje é muito atribulado de informação, muita coisa, muita correria, e acaba que a gente não tira um tempo assim pra gente. Sim. O que é que você poderia sugerir em uma situação como essa? Ler mais, ouvir música, o que as pessoas se satisfazem mais assim pessoalmente? Mirvan, acho que a primeira coisa que eu diria pro pessoal é diminuir o uso das redes sociais. Eu digo por experiência própria. Experiência própria. Porque uma das minhas metas esse ano foi justamente diminuir o uso. Teve um dia que eu estava usando o celular e tal. Espera aí, eu vou ver quanto tempo eu estou usando a rede social. Aí, quando eu peguei o celular e vi que eu usei durante 14 horas no dia... No dia? No dia. Eu disse, não. Porque as outras 10 horas você tava o quê? 8 horas dormiu, 2 horas. Justamente. Então, não, eu não quero isso pra minha vida, não. Porque você vai virando um ciclo onde aquilo ali vai gerando, por exemplo, uma dependência mesmo em frente àquela tela de celular. Então, não, isso eu não quero pra minha vida. Aí eu fui estabelecendo essa meta de diminuindo o uso, fui diminuindo até que hoje em dia eu tô mal usando as redes sociais no sentido da rede social em si para ficar vendo e tal. Algumas a gente acessa, né? Que é para informações e tal. Mas para a questão da vida, né? Da rede social, isso aí realmente eu consegui estabelecer essa meta e cumprir. Mas é muito importante, assim, de início, para quem faz uso de forma desenfreada de celular, diminuir o uso dessas redes sociais. Quando eu falo diminuir o uso, não é cessar ou deixar de usar. Tem pessoas que gostam, ou é o trabalho delas, mas quando a gente pensa, por exemplo, no uso desenfreado, vão existir as comparações, como a gente sabe, pessoas comentando de forma maldosa, preconceituosa nas redes sociais. Você vai ler muita coisa que vai te causar uma angústia, um sofrimento que vai te atingir. Então é importante, assim, logo de cara, pensar em diminuir o uso dessas redes sociais. E um segundo ponto que eu gostaria de falar também sai um pouco dessa bolha da agitação, porque a gente sabe que hoje em dia, com o celular, com os aplicativos de mensagem, a gente recebe toda hora, né, trabalho. Então, tô almoçando, chega uma mensagem. Tô indo ali, chega uma mensagem. Ah, vou visitar minha mãe, chega uma mensagem. Então, estabelecer momentos onde esse celular, onde esse trabalho, ele vai ter essa nuance, ou seja, o momento de trabalhar e o momento de descansar. Então, é preciso também estabelecer esses marcadores, esses lugares na sua vida. Porque, por exemplo, se eu deixo o trabalho ficar bem maior do que a minha vida, então eu não vou estabelecer nenhuma meta da minha vida, só do trabalho. Então, tem que pensar também, quero estabelecer a minha vida só em base do trabalho, ou vou deixar uma balança equilibrada? Trabalho, família, saúde, lazer. Então, é importante também estabelecer essas balanças, né, de forma equilibrada. Muito bom, Matheus. A gente tá se encaminhando já para o finalzinho da nossa conversa e eu queria só que você reforçasse pro pessoal que realmente esse momento agora, por mais que a gente
pense, mas é um momento de confraternização, de fechamento de um ciclo, né? Quando a gente tá prestes a virar o ano, a gente cria muita expectativa. Sim. Querendo ou não, a gente se enche de expectativa Bastante. de promessas que o próximo ano vai ser melhor, que vai ser mais próximo, que eu vou ser mais feliz, que eu vou conseguir esses meus objetivos. Então, que esse momento tenha também essa importância para as pessoas. Sim, com certeza. O final do ano, socialmente, ele é realmente o fechamento de um ciclo. Porque quando a gente pensa no calendário, nessa forma mais, digamos assim, pessoal, mais clássica do tempo, então o calendário é justamente para delimitar esse tempo de uma forma organizada, de uma forma lógica. Então, o final do ano, principalmente Natal e Ano Novo, essas festividades, elas encerram um ciclo para iniciar um novo ciclo. Aí vem o Ano Novo, né? O Ano Novo, aquele rompimento, né? Os fogos e tal. Então, é uma simbologia muito importante, Mivan. Justamente para saber que a vida continua. Para saber que o ano passou, mas o tempo ali está fluindo e que novas possibilidades, frente a essas metas, podem ser estabelecidas. Então, é isso. Recapitulando aqui das dicas de Matheus, metas atingíveis, né? Não se cobrem tanto, sejam mais flexíveis com vocês mesmos. Acho que a autocrítica é uma coisa boa, importante, sim, mas em excesso, né, acaba prejudicando. Sim. Então, que vocês tenham todos um final de ano positivo, que vocês tenham uma avaliação positiva do que foi feito, que vocês tracem metas realmente que possam atingir vocês e nós aqui também, né? Porque a gente não tá fora desse processo. Verdade. Matheus, agradecer a você pela participação, pela informação, por nos ajudar a entender um pouquinho mais esse momento. Eu que agradeço o convite e estou aqui para outros momentos. Na hora, a gente chama. Pode deixar que a gente tá perdido. Para vocês, um abraço e até o próximo episódio. Aproveita que você tá aqui acompanhando o conteúdo, rola aí a playlist, tem mais conteúdo no Spotify, tem conteúdo no YouTube, é só dar uma corrida aí na playlist e acompanhar mais. Valeu, até a próxima e se Deus quiser.